Oi! Hoje, no Mica Sem Moderação, eu convidei uma mulher incrível, batalhadora, guerreira, que foi batalhar lá do outro lado do mundo, na China. Vamos lá? Oi! Esse é o Mica Sem Moderação e hoje eu convidei minha best, a Elaine Matos, que é, gente, ela é a minha Michelle Obama, dá licença. Linda, maravilhosa, chiquérrima, inteligentíssima. E vai contar um pouco pra gente da história dela, que levou ela para o outro lado do mundo, na China. Nani, como é que foi? Quanto tempo você morou na China? Você foi a trabalho, né? Conta um pouquinho pra gente. Bom, primeiramente, bom dia. É um prazer estar aqui com a minha best, como ela falou. Eu também a admiro, é bem recíproco. Tudo que ela Oh, disse de mim também amor. sinto por ela. Então, estou me achando aqui no programa Mica Sem Moderação. Vai ser um prazer bater esse bate-papo aí com vocês. Obrigada, amor. Bom, eu fiquei, no total eu sempre falo que deram quase 2 anos morando em Xangai, na China. Foi uma oportunidade que eu tive. Eu sempre tive um sonho de ter uma parte da minha carreira internacional, então eu tinha muito esse sonho, e eu já vinha falando há algum tempo na minha empresa, para os meus líderes: olha, se tiver alguma oportunidade, estou super aberta e tal. E eu sempre imaginei que fosse ser nos Estados Unidos, porque a sede da empresa é nos Estados Unidos. E aí, um belo dia, estava meio que tudo certo para eu ir para os Estados Unidos, eu já estava com a cabeça meio, sonho americano, como vai ser e tal. E aí, o meu chefe falou assim: olha, é o seguinte, a gente deu uma mudada aí nos planos e a gente quer ver se você topa. Aí eu falei: que mudada de planos? Então, assim, nem imaginava na cabeça. Ele: você topa ir para a China, em Xangai? Aí foram aqueles 5 minutos mais longos da minha vida. Eu falei: Eu ok, imagino. topo. É. Saí desse bate-papo meio desesperada, e aí eu lembro que eu fui para minha mãe chorando, assim. Eu falei: meu, como é que vai ser morar na China? Não faço ideia, Xangai. E aí eu comecei a pesquisar um pouco da cidade, e aí eu vi que era uma cidade bastante internacional e tal. E aí eu tive o primeiro, um mês antes eu fui para tentar escolher casa, e aí eu fiquei uma semana, né? Só que a questão do fuso horário é muito complicada, são quase 24 horas viajando. Então você chega lá, você fica tonta e Acabada. leva pelo menos uns 4, 3 dias para você se adaptar. Então era meu primeiro contato na China. Então eu lembro, quando eu cheguei no aeroporto, eu já me imaginei assim. Sabe aquele filme No Futuro? Eu me imaginei no futuro, porque a China, ela é um pouco disso, assim. Você imagina, sei lá, uns 50, 30 anos na frente, é como você tem a sensação da primeira vez que você chega na China. Mas também é um pouco assustador, porque eu só via pessoas muito parecidas. Imagina, tinha chinês para tudo que é lado, e eu me senti um ser totalmente estranho. Falei, me deu uma sensação muito assim de medo. Eu falei: ferrou, eu não sei se eu vou dar conta dessa oportunidade. Enfim, fui procurar casa, foi bem desafiador achar casa também e tal, porque eu não tinha referências de qual bairro, onde morar. Assim, nessa primeira semana que você foi buscar e tudo, procurar um lugar para morar, você estava com um guia traduzindo tudo ou dava para conversar em inglês com as outras pessoas? Como é que era? Não, então, a empresa disponibilizou uma pessoa que é responsável lá no mercado da China, porque eles estão acostumados a receber bastante expatriados. Então, aí tem um serviço de um guia que te ajuda a encontrar casa. E ela falava 100% Ah, inglês. legal. Porque imagino que ia ser uma barreira grande isso daí. Sim. E aí você conseguiu achar sua casa e logo começou a trabalhar. Não, daí eu voltei, porque esse foi só a busca da casa. Eu voltei, aí eu tive Hum. mais 20 dias até ir embora de vez. Fechei a minha casa aqui em São Paulo e embarquei de novo. Eu lembro que eu embarquei num jogo da Copa do Brasil. Foi 30 de junho. Ah, Marcou legal. bastante. A gente estava no meio da Copa. Entendi. E aí você chegando lá, é, já no. Depois de quantos dias você começou a trabalhar? Na verdade, eu embarquei daqui, fui direto para Tailândia, porque ia ter uma reunião do time. Então, eu nem Hum, cheguei direto na China, eu fui direto para Tailândia.
E aí eu comecei nessa reunião de time, fiquei uma semana na Tailândia e depois que eu cheguei na China. Certo. E aí, quando você chegou no seu trabalho, tinha uma galera de fora ou a maioria era chinês mesmo? Eu era a única latina no grupo, o time era totalmente 100% asiático, então eu ia trabalhar com o time da Ásia e Pacífico, então tinha tailandeses, japoneses, chineses, coreanos, é um time bastante, né, que representava, tinha australianos também, mas de latina brasileira eu era novidade no escritório. Ah, imagino. E lá, na China, é uma das. Eu acho que é uma, não, né? É a maior população que tem no mundo hoje. Isso é muito perceptível, assim, tipo, na rua você sai, é muita gente, é um formigueiro, é tipo um centro, uma 25 de março o tempo inteiro, é tipo isso? Sim, eu costumo falar que depois da China, minha percepção de lugares cheios mudou completamente. Hoje eu realmente sei o que é um lugar cheio É um e show o gente tempo para tudo inteiro. que é lado. É muito cheio. Mas o que mais chama atenção é que um país. Imagina que Xangai é o dobro da cidade de São Paulo. Né? Xangai tem quase 24 milhões de habitantes, então é muita gente. E proporcionalmente de tamanho, ela é muito maior também? Muito maior. Muito maior, só que eles são muito organizados, assim, embora tenha muita gente. Uma coisa interessante, na Ásia como um todo, não existe muito conceito de fila, então não existe fila. Você está no metrô, entra, quem entrar, é meio confuso, mas é um confuso organizado, é interessante, só que o meu conceito Porque de as pessoas se cheio... respeitam, então Sim, um dá a vez para o exatamente. outro sem precisar de ter uma linha, uma fila para isso. Chinês ele é um pouco assim, mais bagunceirinho, mas em outros países da Ásia, assim, eles são bem mais organizados. Mas eles são organizados. É diferente da nossa organização no Brasil, sabe? Todo mundo respeita. É muito doido, mas é um negócio que funciona muito. Porque também, assim, dizem que eles são muito metódicos, corretos, né? Sim. Então, isso acaba refletindo, talvez, dessa forma também, né? Sim. Mas uma coisa que chama atenção lá é o trânsito. Então, é gente de bagunçado. bicicleta, é motocicleta, é carro, vira direita, vira esquerda. E mesmo assim funciona. A gente olha aquele caos, você fala, meu Deus, eles vão morrer todos aqui no trânsito. E não, funciona super bem. É raro ter acidente, é um negócio meio doido assim de explicar. Que só eles entendem, então, né? É Né? mesmo. E questão da culinária, como que era? Porque, tipo, a comida deve ter nada a ver com o que a gente come aqui de chinês, com o chinês que é lá de verdade, né? Como que você fazia assim? A sua alimentação, você comia a comida chinesa mesmo? Preferia um fast food? Como que era a culinária deles quando você saía para comer também? Tá, então, a China ela tem diferentes regiões, norte, sul, então depende da cidade ou de onde você está, você tem uma culinária bem típica da região. Xangai ela é mais internacional, só que assim, de segunda a sexta, durante o meu almoço, eu almoçava com meus colegas de trabalho, então eu sentia respeitador almoçar com eles, então eu comia comida chinesa de segunda a sexta, o que era, eu vou confessar que assim, para mim era muito desafiador. E o que era? Tipo, era com Eles peixe? falam que é noodles, assim, Ah, sim, tipo, sabe, noodles. macarrãozinho, que é tipo Sim. uma sopa. Eles comem muitos legumes Uhum, e carne de porco. uhum. Muito. A presença de carne de porco. E tem peixe também, depende da região, mas tem peixe. Só que o tempero deles é muito forte. Uhum. E o sabor para a gente é muito diferente. Assim, eu confesso que de segunda a sexta, durante o meu horário de almoço, era bem desafiador para mim, assim. Mas eu já E tinha sempre a as mesma coisinhas. coisa, né? Diferente da gente, que a gente tem uma variedade enorme de coisas que a gente inventa para comer. É, E pelo que você está me dizendo, era sempre muito parecido. E como sendo uma coisa que você não gostava, aí é mais difícil ainda, né? e aí à noite eu me virava, tinha restaurante, comida internacional, eu cozinhava em casa, mas uma coisa que eu gostava bastante, que é bem típico, eles chamam de hot pot.
Isso é muito engraçado, porque é tipo um panelão, assim, tipo um fundi deles, e eles jogam legumes, jogam tudo, e todo mundo comendo com a mesma colher, naquele mesmo caldeirão, mas eu gostava, tinha um sabor bem gostoso, assim. Era de peixe, tipo uma paella ou não? Nada. Jogam de tudo. Tem legumes, peixe, carne. Imagina um negócio Um fervendo. mexidão. Um mexidão. E aí todo mundo comendo, era meio maluco. Só que eu também já vi de tudo, né? Já vi eles comendo série, comida. Isso que eu ia perguntar, tipo, tem, escorpião, insetos, Cobra, cobra, sim. cachorro, não, né? Não, cachorro hoje, assim, tem esse mito na China, mas, assim, até proibido hoje essa questão do cachorro lá. Eu acho que no eu dei uma passado pesquisada e vi que era proibido mesmo. tem muito mito, mas, assim, olha, o que a gente costuma julgar os chineses, pô, eles comem escorpião, cobra, cachorro. Imagina uma Mas na Ásia, vários população. lugares comem escorpião, insetos, não é? É super normal. E, assim, é também muito pelo que eles viveram. Era um país que saiu da pobreza. E imagina, uma população enorme, eles comiam o que tinham disponível, eles não tinham esse discernimento, o que é bom, o que não é, entendeu? Então, assim, é muito do que eles viveram do passado. Eles já estão se modernizando, muita coisa já, assim, você já não vê mais essa questão de feiras, animais silvestres que tinha no passado. Eu vi muito pouco isso. Ainda mais estando numa cidade grande, né? Sim, mas eu viajei bastante pelos interiores aí da China, eu vi Legal. muito pouco, eu via muito pouco, assim, já. Mas eu vi coisas bizarras aos nossos olhos. Tipo? Essa coisa de comer cobra, né, comer cérebro de macaco, cérebro em geral. Tem um restaurante em Xangai que é super famoso, que é caríssimo, que você leva lá os grandes empresários para celebrar alguns contratos e eles comem cérebro de macaco, enfim. Ainda tem umas coisas bizarras. Eu, graças a Deus, não vi, não tive que comer. Ainda bem, né? E você consegue falar algumas coisinhas em chinês, você acabou aprendendo, não foi? Então, na verdade, eu estudei, eu fiz aula básica, intermediária, mas é uma língua muito Mandarim, né? desafiadora. Você fez. Mandarim. E tem que despender muitas horas. Como eu estava trabalhando, o ritmo era muito maluco, eu não consegui dedicar tantas horas, mas eu aprendi umas palavrinhas, eu me virava. Escreve alguma coisinha também, né? Escrever é quase impossível, Mireia. É? É muito difícil, muito Falar ainda vai, difícil. agora esquecer, Falar escrever, ainda esquece. vai, com os desafios, né, que tem dos sonoros e tal, eles têm Aham. muitas entonações, então, assim, a gente fala, dava para entender, mas escrever é almost impossible. Eu até fiz uns desenhos, escrevi meus nomes, mas era bem desafiador, assim. Nani, e tipo assim, por exemplo, a gente andando na Europa, você consegue conversar com uma pessoa ou outra em inglês. Lá tem isso também, você precisar falar em inglês, você consegue achar alguém lá para falar com você? Ou é só a língua deles mesmo? Tá, assim, Xangai é super internacional, ela está 100% preparada para ter estrangeiros. Os cardápios dos restaurantes são todos em inglês, placas em inglês, é muito Hum, fácil acesso e uhum. eles estão muito preparados. E a geração nova da China, todo mundo fala 100% inglês. Então, assim, E por ser bem desenvolvido, deve falar até muito mais, por exemplo, do que aqui no Brasil, se você precisar falar exatamente, inglês com com alguém. certeza. A Ásia, no geral, ela está muito mais preparada para receber os estrangeiros do que a gente no Brasil. Uhum. Mas as cidades mais do interior na China, não, ninguém fala inglês, aí eu era na mímica, aí você sofre um pouco. Aí eu sofria, assim, quando eu ia para algum lugar mais interior, aí o negócio era tenso. Ai. E você foi para vários lugares, viu vários pontos turísticos. Qual que você mais gostou, assim? A China ela é muito incrível no sentido que ela tem umas paisagens que você fala, uou, eles têm De filme. montanhas, eles têm praias. Eu gostei muito de conhecer Pequim, né, a Cap- história, a raiz da China ali. Pequim foi um lugar que eu gostei bastante. Eu fui para quase o norte, que é uma cidade que ela no inverno ela chega a -20, que tem um festival de Ai, gelo eu super lembro que você falou famoso. esse dia.
Então, Harbin, que é uma cidade que é bem fronteira ali com a Rússia, eu adorei, assim, porque eu vi de tudo. E também fui na cidade dos pandas, que também adorei, e é muito turístico, tem uns templos, e é muito legal. Tudo tem desenho de panda lá, assim? Porque eles amam panda, né? Eles amam os bichinhos, tem. Eles respeitam bastante os pandas. Os pandas são, tipo, assim, no coração do chinês, assim. Uhum. E também teve a muralha, que eu vi as suas fotos, que eu achei É, maravilhosa de lá. que é em Pequim, por isso que eu gostei bastante, que as Hum, muralhas, ali você vai no Partido Comunista, onde começou, né, a Cidade Proibida, hum. é um show de história. A China é muita história, né, então... Aquela passarela de vidro, você chegou aí? Eu não cheguei aí, Que é infelizmente não super deu famosa também, tempo, né? mas é super Uhum. famosa, mas eu confesso que eu ia ter medo, que eu morro de Eu medo de também. altura. As pessoas que foram tiveram um pânico, assim, mas Eu eu vivo fiz... vendo vídeo no YouTube dessa ponte. A gente é viciado nessa ponte aqui em casa. Eu estava no cronograma, mas não deu tempo, e porque era muito grande, assim, não dava tempo, eu tinha que Sim, priorizar as coisas. é. Mas está na minha lista, um dia ainda quero voltar, ainda tenho meus contatos chineses, tenho até conta ainda, É, né, que isso eu dá ia para... perguntar. Você fez muita amizade com o chinês? Porque, assim, bom, aqui no Brasil a impressão que a gente tem é que o oriental é muito reservado. Você tinha essa impressão também, mesmo lá, e você teve muita amizade com o chinês. Eu sei que com o estrangeiro você fez amizade, mas com o chinês. Chinês é assim, ele é muito fechado. Para você entrar no mundo dele, você tem que estabelecer uma relação de confiança. Eu fiz bastante amigos com colegas de trabalhos, assim, de trabalho, da minha equipe de trabalho. Então, eu Uhum. falo até hoje com a minha ex-chefe, com as pessoas que eu tive amizade, e alguns chineses que eu conheci fora. Eles são muito amáveis. Depois que você consegue estabelecer essa relação, eles são muito fiéis, assim, na amizade. Você pode contar com o chinês, que ele vai ser seu amigo, assim, eternamente. Eles são muito leais Ai, que legal. na relação de amizade e tal. Mas para fazer negócio, os caras tem que ficar esperto lá. Tem que Ah, ficar é? Por esperto. quê? Que eu brinco, os chineses são os brasileiros da Ásia. Você vai negociar lá com o chinês, ele Ah, vai estar igual. sempre tirando a vantagem. Você nunca pode Ah, comprar de isso a gente já primeira vê na no vinte e China. cinco, né? Você nunca pode comprar de primeira na China, tem que certificar a origem. Então, assim, apesar que a China que a gente escuta do passado, cópia, os caras estão em outro patamar de evolução. É impressionante. E, Nani, o que mais te surpreendeu assim na cultura deles que você não imaginava? E pode ser tanto algo bom ou ruim. O que me, o que me chama muito a relação é a relação que eles têm entre pais, avós e filhos. É uma relação A muito relação próxima. familiar é muito Eles boa, são muito forte. próximos. Por exemplo, Que os legal. pais têm um filho, quem ajuda a criar o filho é os avós. Porque na cabeça do chinês, os pais têm que trabalhar para dar um melhor acesso para essa criança. E quem suporta toda a educação, ajuda, monitora, são os avós. Então, essa relação entre pais, avós, pais, sogros, é muito forte na China. Você vê, Hum, assim, casais chineses morando com os pais, com os sogros, é uma relação muito forte, é bonito de ver a família. Que para a gente morar com o sogro é uma coisa sim. bizarra, mas para eles não, eles veem valor, eles falam, filhos, vocês têm que trabalhar para manter o futuro dessa criança. E eu vi que eles respeitam muito o idoso também, né? Sim, eles Talvez até são... por isso, pelo fato de ter uma relação familiar tão forte. Na China, quanto mais velho, mais sabedoria você tem. Então, isso é muito Hum. valorizado. Isso é uma coisa que eu admiro bastante deles. E tem realmente aquela história que só pode ter um filho por família hoje em dia? Ou é... Não, hoje é o contrário. O governo está fazendo de Hum, tudo para incentivar os casais chineses a ter mais que um filho, dois, né? Já estão incentivando o terceiro. O problema é que o custo de vida também é muito alto. E assim, hum, patrocinar uma escola, um filho. Então, eles ainda optam, eles aprenderam essa coisa do filho único e seguem optando por um filho único. Agora o hum, governo está puxando e criando políticas para incentivar que eles tenham mais de um filho. entendi. Mas a maioria que eu conheço
todos têm só um filho. Quase não conheci casais que já estão no segundo. E questão, assim, como eu citei que a impressão que a gente tem é que eles são muito tradicionais, e eu tenho uma visão também que um tanto, se eu estiver incorreta, você pode falar, machistas, preconceituosos com o estrangeiro, impressão, não tem isso? Ou você sofreu algum tipo de problema por conta disso, preconceito, até porque de ser mulher, negra, ou Tá. piração? Vou responder a sua pergunta entre partes. A China saiu de uma, né, Xangai, eu costumo dizer, é muito mais moderno, você já vê mulher optando em não casar, não ter filho, mas alguns anos atrás, se você passasse de 27 anos na China e não fosse casada, você era considerada, assim, totalmente fora e discriminada na sociedade. Eles casam muito jovens, né? Eles casam muito jovens, essa questão de ter filho, de manter a família muito séria, mas em Xangai você já vê, assim, nas cidades grandes isso já está caindo por terra, já tem divórcio, que não era comum na China, já está o índice de divórcio, a questão de mulheres independentes, mulheres que não querem ter filhos, está cada vez mais comum. Em outros países da Ásia, como a Coreia, o Japão, ainda são países bem machistas. Você vê a presença de mulheres em ambientes de trabalho ainda muito pequena. Nas ruas, como as japonesas olham, elas se portam, ainda essa questão da mulher na sociedade é bem séria, e nesses dois países foram onde eu tive um pouco mais de desafio, sendo mulher latina, em negociações com clientes, eu via que eles não se sentiam tão confortáveis, então foi bem desafiador para mim mais nessas duas culturas do que até na própria China, assim. Quais que você... Na Coreia e no Japão. O Japão até achei que pudesse ser menos do que a China. Não, o Japão ainda é muito mais conservador com essa coisa da mulher. Você já vê, você vê assim, se você dá uma pesquisa, tem muitas mulheres já CEO chinesas, representantes de negócio, presidente de companhia. No Japão ainda é muito difícil, é muito raro. Você vê muitas poucas mulheres com altos cargos, tanto na Coreia quanto no Japão. Uhum. E assim, e fora do trabalho, alguma situação ou não? Você sentiu mais difícil mesmo foi em questão de trabalho? Para me colocar, sabe, para ser respeitada, eu sofri um pouco, até na relação com o cliente, com o fornecedor, era um pouco. E assim, ainda eu sempre fui muito questionada, nossa, você ainda é solteira, não casou, quando você vai casar, quando você vai ter família? Então eu senti um pouco um incômodo disso, o que essa mulher brasileira, latina, está fazendo aqui sozinha do outro lado do mundo? Eles sentiam... Falavam, meu Deus, o que ela está fazendo sozinha? Eu sentia, assim, nas minhas percepções do dia a dia, até nos próprios chineses, mas depois eles começaram a ver que, é normal, sei lá, e aí eu comecei a falar que eu tinha casos de pessoas que eu conhecia que também estavam sozinhas, então, assim, mas foi uma barreira comentar que eu estava lá sem família também. Entendi. E tinha aquela questão também de limitação de mídia social, que de vez em quando você até não conseguia, né, acessar. Como que é isso? Por que isso? Fala um pouquinho. Esse era um dos meus maiores desafios morando na China, e é por isso que eu não me imaginava morando tanto no longo prazo, assim. Essa coisa dos bloqueios, né, das redes sociais, lá é extremamente proibido. Agente estrangeiro só tinha acesso porque a gente pagava o VPN. Embora eu acho que o governo da China sabe tudo, monitora tudo. Eles sabem que os estrangeiros têm esse acesso, mas eu acho que quando convém e precisa, eles caem. Então eu lembro que sempre quando o presidente da China ia até Xangai, grandes eventos, a internet ficava muito, muito lenta e eu quase não acessava, assim, mas isso me dava um pouco de desespero, não conseguir, e assim, essa coisa de limitar, né, a privação da liberdade. Então isso é uma coisa que me incomodava bastante na China e até a alienação das pessoas, assim. Deixa eu entender uma coisa.
você falou que você pagava uma VPN para poder ter acesso. A maioria da população, então, não tem acesso. Não, eles não conhecem o E que é para eles Google, tudo bem? Instagram. Tudo bem, porque eles têm a própria rede social deles, que é o chamado WeChat, que é uma combinação do WhatsApp, do Facebook, do Instagram e de banco. Então, tudo gira em torno dessa Dentro de ferramenta, um único app. que é fantástico. Assim, depois que você conhece o WeChat, você fala, uou! Tipo, eu não usava dinheiro, papel, nada. Tudo que eu pagava, comprava, saía para jantar, o que eu mais gostava, você saía para jantar 4 pessoas. Aí, na hora de chegar a conta, você falava assim para o chat, eu vou compartilhar esse jantar entre 4. E eu mandava a conta entre os 4, a gente já pagava entre ali no restaurante, é o máximo. Facilidade. E eles não Tecnologia. sentem, porque eles têm a rede social deles lá. O que você mais sente falta, assim, de lá, que era uma coisa que se você pudesse trazer para o Brasil, você trazia? Eu acho que que eu pudesse replicar no Brasil, eu replicaria a segurança, porque eu me sentia 100% segura. Então, Isso é podia muito sair importante. 4, 5 da manhã, nada me acontecia. Eu tinha uma motinho, porque eu tive que me adaptar no estilo chinês também. Eu adorava andar de moto. Meu, eu nem precisava trancar a moto, eu parava em qualquer lugar. A segurança, e eu acho que essa questão da tecnologia, da educação, porque os caras estão anos-luz, assim, então acho que a questão de tecnologia, eu comprava, sei lá, eu saía de manhã para trabalhar, eu fazia minhas compras do mercado tudo online, em 2 horas estava na porta da minha casa e ninguém ia mexer nas minhas compras. Ficava na porta da minha casa até a hora de eu chegar. Então, assim, Nossa. é outro mundo, então isso eu sinto muito falta. Aí eu sinto, é isso, mas do Brasil eu amo a nossa liberdade, o nosso poder de comunicação, enfim. E tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar sobre o que Para você quem, viveu lá? para quem não conhece a China, eu acho que vale muito a pena conhecer, porque tem uma questão cultural enorme, acho que, e assim, a gente tem muito preconceito contra eles, mas é um povo que nasceu bastante. Eles foram Sim. pobres, lutaram muito, são um povo muito acolhedor. Eles têm os hábitos deles, que aos nossos olhos são completamente diferentes, né? Justamente, né? É uma questão cultural, porque o Ocidente e o Oriente completamente diferente, mas a gente tem que saber que é o jeito deles, saber respeitar, né? É diferenças. Exatamente. Eu acho que é isso a minha maior lição dessa minha experiência na China. O mundo é muito grande e a gente tem que respeitar o outro, independente dos hábitos, independente de qualquer questão cultural, de política, de tudo. Enfim, os caras têm os defeitos, como tem as qualidades também. Eu não concordo com muita coisa que eles fazem, a questão de Hong Kong, a questão de Taiwan, tem várias questões políticas lá, mas é um povo também que a gente tem que admirar o lado positivo deles. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais, tem um documentário no Netflix, que foi a Oh, Michelle Obama que boa! rodou, que chama American Factory. Ai, eu não conhecia esse! Que bom, Então quero ver! assistam. E aí mostra bastante essa questão cultural entre o americano e o chinês, fazendo uma adaptação numa fábrica da GM de vidros. É muito interessante, assistam. E assim, como todo mundo fala, uma hora a China é uma superpotência e um dia ela pode ser a primeira. Hoje todo mundo acha que é os Estados Unidos, mas um dia pode ser a China, Pode. porque ela é muito grande. E Eu acho tanto que eles, tecnologia, com tudo, né? assim, eu acho que para a China exercer esse, esse lugar de primeira potência aí no mundo, como os Estados Unidos, eu acho que eles têm que evoluir bastante em algumas questões culturais ainda. Assim, ainda eles têm uma jornada de evolução. A gente sabe que ter essa representatividade e governar o mundo é muito séria. Eu ainda Com fico um certeza. pouco preocupada com o comunismo, com essa questão da Uhum. China, a mão de ferro. Acho que eles têm bastante coisa ainda a evoluir para assumir esse papel no mundo. Enfim, acho que ainda espero não vê-los até que eles façam esse caminho de evolução. Boa.
Ah, então foi isso. Obrigada, Nani, por compartilhar essas ideias, um pouco da sua experiência na China com a gente. Eu amei. E aí, assim, se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, coloca aqui. Quem sabe a gente grava a parte 2 para ela contar mais para a gente sobre a China. Exatamente. Né? Obrigada pela oportunidade. Foi um prazer estar com você e com vocês aí online. Ai, obrigada, Nani. Um beijo. Obrigada a todos. Curte, compartilha, se inscreve no canal e até mais. Até.